Amigas e amigos da academia que nos prestigiam com a sua presença nos seminários, nos ciclos desta casa, internautas que nos acompanham à distância, com a distinção de sua audiência, estamos dando sequência aos seminários Brasil-Brasis, que, como todos sabem, é um dos espaços de reflexão desta casa. Este espaço que se divide com as reflexões apresentadas nas nossas sessões plenárias e também é apresentado no ciclo de conferências, é sempre oportuno lembrar que os ciclos de conferências se concentram no que eu chamo a cultura feita, ou seja, aqueles valores que a nossa comunidade brasileira, a sociedade brasileira, entende como representativos dela mesma como tal, e o Seminário Brasil-Brasis, que se abre para a cultura fazendo-se no nosso cotidiano. E o tema de hoje é, a esse respeito, bastante pertinente, porque nós vamos falar exatamente do lugar da literatura na nossa contemporaneidade. A literatura que vem vivendo uma luta para manter-se como lugar de centro, como produto cultural. E não podia ser melhor o convidado do nosso acadêmico Antônio Torres para a sessão de hoje do seminário, uma vez que nós estamos aqui diante de Rogério Pereira, responsável por um dos bastiões da resistência dessa literatura, não sem razão, fundador e editor deste jornal de literatura no Brasil. Acredito que seja exatamente talvez um dos únicos jornais de literatura no Brasil, e mantendo um bastião de resistência e de afirmação dessa arte que a gente sabe que há algum tempo vem vivendo uma crise não digo de identidade, porque ela acompanha a dinâmica da sociedade em que ela se insere. Como sabem todos, a estrutura do Seminário Brasil-Brasis, eu gosto sempre de lembrar, ela é montada sobretudo a partir do acadêmico. O coordenador-geral faz o planejamento do ano, convida os acadêmicos, e os acadêmicos escolhem o tema e convidam o conferencista que vai dialogar com eles como eles bem entenderem. Se o nosso acadêmico, Antônio Torres, hoje, decidir que vai fazer um diálogo com o Rogério, tudo bem. Se cada um quiser fazer a sua apresentação, tudo bem. Se o Antônio Torres decidir que vai ouvir o Rogério e depois comentar, ou seja, espaço livre para o debate. Tá? Infelizmente, ou nós não podemos admitir, a academia não faz o debate com a plateia, porque a experiência, nesse sentido, se revelou muito difícil. Durante algum tempo se fazia o debate com a plateia. Mas acontece que isso levava a uma multiplicidade de conferências, se é que vocês me entendem. Entendeu? E, às vezes, até algumas coisas que não eram nem conferências, eram agressões mesmo. Isso gerava um conflito muito grande para o coordenador. Então, em nome do bom senso e do equilíbrio, nós, quem quiser depois por e-mail mandar as suas ponderações para o Rogério ou para o Antônio Torres, pode fazê-lo. E, por falar Antônio Torres, o comandante desta mesa de hoje, é praxe da casa lembrar que os nossos acadêmicos que comandam o seminário. Antônio Torres, sabem todos, nasceu na Bahia. Estreou na literatura em 1972, com um romance que tem um título que eu sempre invejei saudavelmente, Um Cão Uivando para a Lua, considerado pela crítica a revelação do ano. Hoje, entre os seus 17 títulos publicados, destaca-se a trilogia formada por Essa Terra, livro de 76, O Cachorro e o Lobo, de 97, e Pelo Fundo da Agulha, 2006. Em 1998, foi condecorado pelo governo francês como Chevalier des Arts et des Lettres, pelos seus livros traduzidos na França. Em 2000, teve o reconhecimento nacional ao receber o Prêmio Machado de Assis da ABL pelo conjunto de sua obra. Em 2001, ganhou o Prêmio Zafari e Bourbon da 9ª Jornada Nacional de Literatura da Universidade de Passo Fundo pelo romance
Meu Querido Canibal. Em 2007, Pelo Fundo da Agulha foi um dos ganhadores do Prêmio Jabuti. Seus livros, que passeiam por cenários rurais, urbanos e da história, têm várias edições no Brasil e traduções em muitos países. Nesse momento, o seu romance Essa Terra está em via de tradução na Bulgária, na Albânia e no Vietnã. Portanto, do Brasil para o Ocidente, do Ocidente para o Oriente, ou seja, da Bahia para o mundo. De 1999 a 2005, foi escritor visitante da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, quando ministrava oficinas literárias, realizava aulas inaugurais e proferia palestras nos campos do Maracanã, da Faculdade de Formação de Professores, da UERJ de São Gonçalo, e da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, a UERJ de Duque de Caxias. Para apresentar o nosso conferencista e comandar o seminário, vai a palavra para Antônio Torres. Muito obrigado. Boa noite, quero saudar aqui todos os amigos da casa presentes, agradecer a presença de todos e nomear aqui o querido amigo escritor Luiz Pimentel, que nos prestigia aqui, a querida Célia Aguiar, que está aqui, querida amiga, a outros aqui, a Marie-Louise, que sempre nos prestigia, o Zé Pedro Horta, cadê ele? Doutor Zé Pedro Horta, um querido amigo. Enfim, Antônio Carlos Sequim, acadêmico Antônio Carlos Sequim, que acaba abrilhantando de chegar. esta tarde, né? Marta? Pode falar. Bem, amigos, agradeço ao professor doutor e caro confrade Domingos Proença Filho por essa incumbência tão agradável e ao Rogério Pereira por ter aceitado de bate-pronto, porque ele realmente é o homem certo na mesa certa para tratar desse assunto que muito nos inquieta. É uma questão que muito inquieta a todos que escrevem, que publicam, que criticam, né? Todo mundo que está ligado ao livro vem sempre perguntando qual será o nosso destino, qual será o nosso lugar no futuro, porque nós viemos de um tempo outro, onde a literatura tinha muito espaço. Eu sou um escritor, o Domício falou aí, foi revelação do ano da crítica, porque existia crítica. E eu me tornei um escritor conhecido, lido, graças a essa crítica, graças aos espaços que a literatura tinha nos jornais, né? Hoje eu não sei, o meu próximo livro, se sairá uma linha em algum jornal. Certamente no Rascunho, porque é a nossa tábua de salvação. Ficou assim. Eu pus postei no Facebook uma nota sobre esse evento e alguém pôr coisa lá. Rascunho é resistência. E é, de fato, a resistência. E é para falar desse momento assaz inquietante que o Rogério está aqui. Quem é ele? Rogério Pereira, jornalista, escritor, editor, nasceu em Galvão, Santa Catarina, em 1973. É jornalista, editor e escritor. Em 2000, fundou em Curitiba o Jornal de Literatura Rascunho. De janeiro de 2011 a abril de 2019, foi diretor da Biblioteca Pública do Paraná. Na Biblioteca Pública do Paraná, ele criou um jornal, que é um jornal fantástico, que se chama Cândido, porque é o nome da rua onde fica a biblioteca, um jornal mensal, muito bem feito, é um jornal de literatura, é um segundo jornal literário que a gente tem forte, ambos de Curitiba, junto com o Rascunho, né? O Rogério criou um projeto lá chamado O Escritor na Biblioteca, do qual tive a honra de participar, que é um escritor por mês, que faz um sucesso extraordinário.
Não só isso, ele é criador do Paiol Literário, que já levou quase uma centena de escritores, do qual, entre os quais este aqui esteve lá, e é uma coisa com uma cobertura de imprensa fantástica. O jornal, o Globo de Curitiba, chama Gazeta do Povo, e que dá um espaço extraordinário para ambos os projetos do Rogério, né? Entre as curadorias que ele realizou, destaco as bienais do Livro do Paraná, Manaus e Minas Gerais, e da Festa Literária Internacional de Maringá, a FLIM. Ana Maria Machado já esteve nessa festa, que ela me disse um dia, e a de Manaus eu já estive, né, numa mesa com Marçal Aquino, que foi uma noite admirável, que o nosso querido Márcio Souza levou a gente para comer um como é que chama? Tucunaré, maior do que essa mesa. Era uma coisa enorme, né? Está melhor que a sua? Impressionante. De 2009 a 2015, manteve no ar o coletivo de crônicas Vida Breve, www.vidabreve.com.br. Tem contos publicados no Brasil, Alemanha, França e Finlândia. Foi mais longe que eu, está na Finlândia. É autor do romance Na Escuridão Amanhã, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, menção honrosa do Prêmio Casa das Américas, de Cuba, e traduzido na Colômbia. Rogério, conte tudo e não nos esconda nada sobre o que você sabe sobre esse tema tão inquietante. Antes de mais nada, né, agradecer, obviamente, o convite. Até estava brincando com o Domício agora na entrada aqui, que uma amiga minha me falou: nossa, Rogério, agora você vai ser um imortal. Eu falei: nem que seja por meia hora, né? Então, vou aproveitar da minha imortalidade para tentar, né? Eu queria agradecer muito o convite do Torres, a recepção afetuosa do Domício. O Sequim está aqui, tenho vários amigos aqui, o Luiz Pimentel, a Lila Maia está por aí também. Mas eu sinto que eu acho que eu vou decepcioná-los e muito, porque eu preciso responder uma pergunta, ou trazer, pelo menos, uma ideia de qual seria o espaço da literatura na imprensa e na mídia. Na verdade, eu não sei qual é esse espaço. Na verdade, eu não tenho a menor ideia de que espaço a literatura tem hoje na imprensa, até porque, antes de responder essa pergunta, nós precisamos responder várias outras perguntas que precedem a essa inquietação nossa. Porque essa inquietação, ela deveria ser uma inquietação do Brasil, não uma inquietação nossa, minha, do Sequim, do Domício. Nós estamos, de alguma maneira, envoltos pela literatura. E nós sabemos muito bem onde buscar a literatura. Porque nós, privilegiados que somos, podemos entrar a qualquer momento numa livraria e descobrir que tipo de livro eu gostaria de ler. Por quê? Porque eu sou leitor. Porque eu sei o que eu quero ler. Ou porque eu tenho a curiosidade de tentar descobrir que tipo de leitor eu sou e que tipo de leitor eu gostaria de ser. Porque eu sou, e você, até o último dia da minha vida, um leitor em construção. Então, nós não deveríamos estar, de alguma maneira, quer dizer, preocupados com que espaço a literatura tem na imprensa, porque nós, todos aqui nessa sala, e estão aqui numa conferência no meio da tarde, final de tarde, né, dia de semana, para ouvir uma pessoa magra, daltônica, relativamente tímida, que tem uma dicção horrível, com sotaque do sul, que para vocês deve ser terrível, tentar descobrir por que há tão pouco espaço à literatura na imprensa. Essa é a pergunta. Por que existe tão pouco espaço à literatura na imprensa? E se a gente parar para pensar, qual é o espaço da cultura e das outras artes na imprensa? Qual é o espaço que o cinema, que a música, que o teatro, qual é o espaço dessas outras artes, das artes plásticas, dos museus, dessas artes que têm como fundamento básico de toda a arte, que é nos humanizar e nos tornar, de alguma maneira, mais humanos? Qual é o espaço que esse tipo, né, de assunto tem na imprensa? E o que é imprensa? Essa é uma pergunta. O que é imprensa hoje?
Quando a gente fala assim, imprensa, o que a gente entende por imprensa? Essa é uma outra pergunta. Mas antes de responder ou tentar encontrar uma resposta para essa pergunta, é tentar entender qual é o espaço da literatura na vida do Brasil. Que espaço tem a literatura na vida cotidiana das pessoas? Eu não sei se vocês sabem, mas eu acompanho esse assunto de perto, até porque eu venho de uma família de analfabetos. E todo mundo que vem de uma família de analfabetos e consegue chegar à Academia Brasileira de Letras para falar um pouco sobre literatura, tem o dever de acompanhar um pouco o que nos constrói como país, que é a educação pública. Hoje, não sei se vocês sabem, mas hoje o Plano Nacional de Educação, que é um plano, e como todo plano não passa de um plano, no Brasil, completa hoje 5 anos. Hoje, 25 de junho, o Plano Nacional de Educação completa 5 anos. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil tem, ou tinha, um Plano Nacional do Livro e Leitura. Quem sabe do que é feito o Plano Nacional do Livro, Leitura e Literatura do Brasil? São perguntas pertinentes para a gente tentar localizar qual é a importância que a literatura tem na vida social do Brasil. E a gente pegar... Eu não gosto do discurso da catástrofe plena contra o Brasil. Não gosto. Eu não gosto de chegar num lugar e falar que nós matamos 60 mil pessoas por ano. Que nós temos... Isso não me traz nenhuma alegria. Mas que nós temos 12 milhões de analfabetos totais, nos quais vários desses analfabetos totais estão na minha família. São meus tios, minha tia, minha mãe, meu pai, meu irmão. E nós temos, hoje, os últimos dados são do ano passado, 2018. Tudo bem, a gente pode desconfiar dos números. Números são feitos para serem contestados, mas a gente não consegue contestar esses números andando na rua no Brasil, né? É quase impossível contestar os números, esses números. Nós temos 51% da população brasileira acima de 25 anos, que completou apenas o ensino fundamental. 51% da população brasileira acima de 25 anos. Vocês sabem o que é isso? É um exército de brasileiros, no qual eu incluo nessa categoria o meu irmão. E nós temos 38 milhões de pessoas que são consideradas analfabetos funcionais. E hoje, se você entrar no site do IBGE, que tem um contador, nós temos no Brasil, hoje eu acabei de ver, às 16 horas, nós temos 210 milhões de pessoas. 210 milhões de brasileiros. E nós estamos, 210 milhões de brasileiros, discutindo, ou tentando discutir, qual é o espaço que a literatura tem na imprensa. E o Torres e o Domício falaram coisas importantes aqui, que eu concordo plenamente. Que a gente vive um momento muito delicado para a literatura no Brasil. Mas eu não acho que a gente vive um momento delicado só para a literatura no Brasil. A gente vive um momento delicado no Brasil para o ser humano. Para o ser humano. Então, assim, qual é o espaço... Se você olhar para a imprensa e disser a imprensa é um reflexo da sociedade, ou deveria ser um reflexo da sociedade em que a imprensa está inserida. É isso, é óbvio. Ou seja, a imprensa reflete o país e discute o país. Esse é um papel fundamental da imprensa. Torres militou na imprensa durante muito tempo e a gente sabe disso. A imprensa serve para quê? Para discutir o país. E por que a literatura não tem espaço na imprensa? Quais são os cadernos literários que nós temos? Quando eu falo imprensa aqui, eu sou de uma geração intermediária, mas já sou de uma geração que tem uma nostalgia danada do jornal de papel. Nesse momento, quando eu estou falando imprensa, e depois a gente pode discutir um pouco sobre os outros canais, é o jornal de papel. Qual é o espaço que a literatura tem nos jornais tradicionais, nos grandes jornais brasileiros? Nenhuma. Ou próximo de nenhum. Próximo de nenhum. Por quê? Assim, e eu vou falar coisas agora, vocês falam assim, eu vim aqui para ouvir isso, isso é óbvio. E é óbvio, mas é óbvio dentro de uma construção de um pensamento para tentar chegar em algum lugar que a gente não vai chegar. A gente vai sair daqui com nenhuma resposta, só com algumas dúvidas.
Nós não temos espaço nenhum na imprensa. Por que será que a literatura não tem espaço na imprensa? E o Torres me falou uma coisa logo que ele iniciou, que ele falou assim, lá quando eu estreei em 1972, e eu fui reconhecido como autor, e depois foi construído a minha história como autor a partir da crítica literária. Esqueçam isso. Isso acabou. E não tem volta. Assim, aí eu sou bem pessimista. Não tem volta. O espaço do grande crítico na imprensa brasileira acabou. Isso nunca mais eu acho que nunca mais vai acontecer. Nesses modelos que nós éramos acostumados a ter. Por exemplo, uma página do Globo. Imagina que era lindo aquilo, né? Você abria, eu, quando era menino, e lia o Caderno Ideias do JB. Eu tenho coleção do Caderno Ideias. Minha mãe falava assim, antes de morrer, ela falou assim, meu filho, o que você tem na cabeça? Você fica guardando essa pilha de jornal velho. Eu falei assim, mãe, é que eu tenho DNA de traça. Ela nunca entendeu essa frase. Né? E eu tenho o Caderno Ideias guardado, todo ele guardado na minha casa. O Prosa e Verso. Aí tinha o Pensar do Correio Brasiliense. Tinha o Jornal da Tarde, que inclusive o Jornal da Tarde acabou, tinha um suplemento literário. Mais recentemente nós tínhamos o Sabático. Aqui o Prosa e Verso, o suplemento do Estadão, que era o Sabático. E depois, antes desses, tiveram vários outros que foram precedendo. Um foi precedendo. Não sei, o suplemento de Minas existe ainda, mas assim, com uma circulação muito restrita e não tem uma periodicidade, né? Então, assim, esse espaço da literatura nesse meio, que era o jornal impresso, que nós íamos à banca comprar. Eu fui à banca hoje comprar o Globo, tinha vários Globos, ainda às 4 horas da tarde, e estava lá o Globo relativamente encalhado na banca. Né? Eu fui comprar o Globo na banca perto do hotel que eu estou ali no Leme. Então, essa ideia de que eu vou acordar e vou pegar e vou à banca comprar o jornal de sábado para ler o artigo de fundo do Antônio Carlos Sequim, ou de um outro crítico, ou de um grande, para pensar a literatura brasileira e construir aquilo que o Antônio Cândido defendia, que era o sistema literário, isso acabou. E se vocês pegarem, por exemplo, o Antônio Torres cita agora o Cândido lá, acho que na edição passada, o Cândido tem um professor aqui do Rio de Janeiro, que inclusive é colunista do Rascunho, que é o João César de Castro Rocha, que ele defende a mesma coisa, que é uma coisa muito simples de você defender, né? Que acabou essa ideia do grande crítico, né, expondo uma ideia para um público leitor de jornal quem eram os leitores dos suplementos? Essa é uma pergunta que eu me fazia sempre. Quem eram os leitores dos suplementos literários que estavam nos jornais? Esse suplemento literário dos grandes jornais, eles serviam e tinham uma função que eu acho que era assim esplêndida, que era para dar potência para esse sistema literário brasileiro que existia e também para legitimar esses autores. Mas assim, vocês acreditam que nesse Brasil, que hoje tem muito menos analfabetos do que tinha na década de 70. Tem muito menos analfabetos. Muito menos. Vocês acreditam que esse Brasil, que era agrário, se tornou urbano, que vem diminuindo seus índices de analfabetismo, mas que são absurdamente grandes, mas ao mesmo tempo que diminui o índice de analfabetismo, aumenta o índice de violência, que é um contrassenso? Aumenta absurdamente. Vocês sabiam que da década de 80 até metade dos anos 2000 foram mortas no Brasil 955 mil pessoas? Vocês acreditam que esse Brasil, que não é o nosso Brasil, porque eu acho engraçado isso, porque a discussão do Brasil, ela passa por uma questão que nós discutimos o Brasil, muitas vezes, sem viver o Brasil. O Torres vive o Brasil, porque o Torres viaja o tempo todo. Esse Brasil é leitor dos suplementos literários? Quem era o leitor do suplemento literário? Essa é uma pergunta que eu me faço sempre. Quem é o leitor do Rascunho? Quem é o leitor da 451? Quem é o leitor do Pernambuco? Quem é o leitor do Cândido? Quem são esses leitores? Essa é uma questão. Então, assim, eu acho que a questão bem importante para se discutir é por que a literatura tem tão pouco espaço não na imprensa?
Porque esse espaço que ele tinha na imprensa, ele não vai recuperar, até porque a imprensa vem acabando. Essa imprensa tradicional, ela vem acabando. O Jornal do Brasil acabou. O Estadão vem acabando aos poucos. O Jornal da Tarde acabou. O Torres acabou. Eu vou citar uma questão aqui que é muito importante. O Torres citou a Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo acabou como jornal impresso. Ele tem uma edição no final de semana que vai acabar, está com os dias contados, e ela é um jornal digital. E olha que coisa interessante. Eu trabalhei na Gazeta do Povo, fui chefe de redação da Gazeta do Povo em 2005. O Paraná, que é um estado riquíssimo. Curitiba, que tem fama, que é só fama, tá? Eu já aviso vocês, não vão para lá não. É só fama. Tem fama de ser uma cidade super organizada, linda, modelo, melhor qualidade de vida. Menos. Não tem um jornal diário impresso. Quer dizer, tem os jornais populares, Tribuna, como é o Extra aqui do Rio, tem um jornal popular aqui chamado Extra, né? É daqui? É, né? É, tem um jornal assim, mas não tem o Globo em Curitiba. Não existe esse jornal. E olha quando você acorda e vai tomar café da manhã e você fala assim, a vida mudou muito, não sei se para melhor ou para pior. Mas eu cliquei no site da Gazeta do Povo e existia um assunto que era importante. E eu falei assim, eu quero ler. E aí quando eu cliquei, aí estava assim, ouça o editorial. Ou seja, me tiraram 2 vezes o direito de ser leitor. Primeiro, quando acabaram com o jornal impresso, que era aquela coisa que eu ia amontoando. E depois me tiraram o direito de ler o editorial, porque alguém vai ler para mim. Vocês pararam para pensar que isso é uma transformação absurda que nos massacra no dia a dia e que a gente não sabe onde isso vai parar? Essa é outra pergunta. Qual é o plano do Brasil? Qual é o projeto do Brasil para a leitura? Qual é o projeto do Brasil para a literatura? Essas são perguntas que a gente deve responder. Qual é o projeto? Por que isso é importante? Porque isso é importante para o tema que a gente está discutindo, que é a pouca visibilidade da literatura na imprensa. Qual é o plano? Eu não falo desse governo, eu não vou entrar em questões de governo, porque essas questões elas me tiram um pouco do sério. E eu não gosto de sair do sério. Qual é o plano do Brasil para a educação? Eu dou um prêmio para quem me responder essa pergunta. Qual é o plano do Brasil? E por que é importante ter um plano para a educação? Porque as pessoas me dizem assim, Rogério, nós precisamos formar leitores. Eu faço palestra em universidades, em colégio público, em colégio particular, em cadeias, em presídios, em vários lugares. E todos me perguntam, como formar um leitor? Não sei dizer, mas a única coisa que eu sei dizer é, não se forma leitores e não se fortalece um sistema literário se você não tiver o mínimo, o básico, que é tirar essas pessoas do analfabetismo. Como é que nós queremos que as pessoas entrem na travessa, olhem para aquela montoeira de livros e achem que aquilo não é um monstro que vai abocanhá-los e levá-los para outro lugar pior do que esse que a gente está, que eu não sei se existe, mas enfim, pode ser que exista, né? Como é que nós vamos fazer para uma pessoa entrar numa biblioteca? Essas são as perguntas que precedem a questão da imprensa. Porque se nós tivéssemos esse sistema literário que nós tanto defendemos fortalecido, possivelmente talvez nós não conseguíssemos frear, isso não tem como parar, que é a extinção dos jornais tradicionais, impressos, como nós gostaríamos que ainda existisse. Que é aquela coisa de você sentar e abrir um jornal e sujar a mão, e isso acabou. E não é no Brasil, isso está acabando no mundo. Mas, assim, existiriam outros canais fortalecidos para que a gente pudesse discutir a literatura, se a literatura realmente fosse importante na vida social do país.
Por que as pessoas não discutem, eu não sei se discutem, mas eu acho que a discussão não é tão forte como é num país como o Brasil, esse espaço da literatura, por exemplo, não sei, na Alemanha, na Suécia, na Finlândia? Porque a literatura me parece que é uma coisa que faz parte da vida das pessoas, ou deveria fazer parte da vida das pessoas. Mas como é que nós vamos fazer que a literatura faça parte da nossa vida se nós não somos nem ao menos alfabetizados? E ser alfabetizado não quer dizer que nós vamos ser leitores, porque o processo de alfabetização, até o processo de se tornar um leitor, aí é outro passo que se dá sempre no Brasil, na escola. E eu fui diretor de biblioteca pública durante quase 9 anos, de uma das principais bibliotecas do Brasil, onde eu recebia 2.500 pessoas por dia. E as pessoas falavam, nossa, a biblioteca pública ajuda a formar leitores? Eu falei, sim, mais ou menos. Porque não adianta eu receber na biblioteca pública uma pessoa que foi mal alfabetizada. Ela não vai ser uma boa leitora. Eu posso tentar, de alguma maneira, encontrar um caminho para que ela se torne alfabetizada. Veja como a gente está discutindo coisas que o Brasil vem patinando, Torres e Domício, durante muitos anos. E a impressão é que piorou? Não, a impressão não é que piorou. As coisas melhoraram. A impressão é que hoje nós conseguimos olhar para esse espelho, que é o Brasil, olhar para o espelho e ver um retrato que não nos agrada. Que não nos agrada. Eu trouxe, hoje de manhã, antes de sair de casa, naquela cidade fria e pacata, e aí uma outra questão que eu acho que a gente agora poderia discutir um pouco. Eu não sei quanto tempo eu tenho, Torres, porque assim, eu vou falando. Eu nasci na roça, e aí eu vou contando umas histórias aí. Oi? Nós já vamos chegar. O brilhante eu agradeço, mas a exceção eu sou. Agora eu já chego lá. Então, antes de eu vir aqui à academia, eu estava muito receoso de vir à academia. Eu aceitei o convite do Torres, mas depois eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer lá, né? Mas enfim, daí eu já tinha aceitado, eu falei assim, agora eu vou, né? E aí eu falei assim, eu vou levar pelo menos umas perguntas, né? Pelo menos não vão me... Mas hoje de manhã, antes de eu vir para cá, eu poderia ter visto na Veja, no Globo, em qualquer veículo grande aí, mas eu preferi pegar um site que é o Publish News, que vocês devem conhecer, que acompanha o mercado editorial brasileiro, né? E aí eu fui ver quais eram os livros mais vendidos, que daí é uma outra questão que eu acho que a gente poderia discutir, que é a questão hoje de como a literatura, de alguma maneira, ela é divulgada, o que sobrou à literatura. O que sobrou à literatura. Então, os 5 livros mais vendidos hoje no Brasil, segundo o Publish News, e são números relativamente expressivos, são A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, A Riqueza da Vida Simples, não descobri ainda, mas enfim, O Milagre da Manhã, em terceiro. E em quarto lugar, Seja Foda. E em quinto lugar, O Poder da Autorresponsabilidade. Não sei se tenho, mas enfim. São esses 5 livros que são os livros mais vendidos hoje no Brasil. Obviamente, vocês vão olhar para mim e vão falar assim, não, os livros mais vendidos não querem dizer absolutamente nada. Não querem. Porque, em geral, os livros mais vendidos são os livros que não nos interessam. Uma pergunta. Esses 5 livros, o que eu acho melhor aqui é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Eu até pensei em comprar esse livro aqui. Né? Mas não pelo foda-se, mas pelo sutil, porque eu gosto de coisas sutis, né? Esses livros, eles precisam de suplementos literários, de discussão literária, para que eles sejam conhecidos ou para que eles precisem. Não. O mercado precisa, aí uma outra questão, o mercado editorial brasileiro precisa 2 suplementos literários hoje nos jornais? Se tiver, tudo bem. Mas se não tiver, tudo bem também. Por quê? O mercado editorial brasileiro continua sobrevivendo, mesmo que os suplementos literários tenham acabado. Você veja como, quando acabou, aliás, eu lembro exatamente, quando acabou, aliás, o Estadão, que foi, eu acho que a morte mais recente aí, que causou
uma certa comoção. Eu lembro que o João César de Castro Rocha, na sua melhor intenção, fez um abaixo-assinado. E a gente sempre faz um abaixo-assinado. Quando acabar o rascunho, acho que vamos fazer um abaixo-assinado para que eu não posso morrer, né? O dia que eu morrer, vamos fazer um abaixo-assinado para eu reviver, para continuar o rascunho. Porque assim, a gente sempre faz um abaixo-assinado. Qual é o impacto dessa nossa reclamação pelo fim dos suplementos literários? Como isso ecoa no país? Essa é uma pergunta que fica. Como isso ecoa no país? Mas assim, no país, não entre nós, porque entre nós ecoa muito. As pessoas, onde a gente vai, e assim, a gente tem eu acho que isso é uma falsa impressão, Torres. Eu não sei, porque a gente vive tanto a literatura, e os meus amigos, eles dizem uma frase, né, que não é minha, e também não é deles, que é de um escritor catalão, que é o Henrique Villamatas, que as pessoas falam para mim, falam assim, Rogério, você é uma pessoa doente de literatura, né? Eu falo, sim. Por quê? Porque eu vivo a literatura 24 horas por dia. Porque daí, onde eu vou, parece que existe literatura. Mas aí eu paro para pensar, assim, que é de uma estupidez muito grande. Por que é de uma estupidez muito grande? Porque eu vou na biblioteca, eu vou na livraria, eu vou em eventos literários, eu tenho amigos escritores, eu vou na casa das pessoas que têm livros, e aí parece que eu vivo num paraíso. Vejo a Academia Brasileira de Letras, converso com o Marco Lucchesi, que é presidente da Academia Brasileira de Letras. Isso não te dá uma falsa impressão de que existe um sistema literário em nosso entorno e de que esse sistema literário precisa, de alguma maneira, ressoar onde? Na imprensa. Porque a imprensa é, de alguma maneira, o reflexo daquilo que o Brasil é. Mas, e aí, se nós olharmos para o Brasil com calma, sem preconceito, sem euforia, sem pessimismo, sem otimismo, sem nada, olhar assim para o Brasil, a gente vê que a literatura cabe numa caixa de sapato. Por que cabe numa caixa de sapato? No final, quando eu for me despedir, vocês vão entender por que a literatura brasileira hoje cabe numa caixa de sapato. Então, se a literatura não tem espaço na imprensa, na mídia, nos jornais, na TV e no rádio a gente nem discute, né? Porque na TV pouquíssimas vezes tem um programa na Globo News, né? Que eu não sei se existe ainda, que é o Globo News Literatura, que é do Ednei, que também está lá há muitos anos, e é um programa que realmente tem importância. Aí os suplementos literários, se a gente fizer um raio-x no Brasil, o que tem? Curitiba, eu não sei o que existe naquela... Acho que é o tédio. Eu acho que é o tédio. Vamos para... Não, eu convido todos a irem para Curitiba. Eu acho que é o tédio absoluto, né, que nos circunda a todos os curitibanos. Eu não moro em Curitiba mais, porque eu pedi asilo político e literário em Campo Largo, que fica a 20 quilômetros de Curitiba, mas enfim... mas Curitiba tem 3 suplementos literários. O Rascunho, que vai completar 20 anos agora em abril do ano que vem, 231 edições, está aí para distribuir, aí, por aí tem uns exemplares de julho. O Cândido, que todo mundo achava que era meu também, mas era do governo, e eu não sou dono do governo, mas enfim, que era da Biblioteca Pública, continua circulando, eu espero que continue mesmo com a minha saída. E tem um outro jornal, que é um pouco mais alternativo, mas também que faz aí suas coisas e tal, que é o Relevo. Se parar para pensar que Curitiba tem 3 suplementos literários, não é um absurdo isso? É de um egoísmo tremendo para o Brasil, em vez de um ser na Paraíba, outro aqui, outro ali, né? E aí nós temos, com esse mesmo perfil, nós temos ali em Pernambuco, nós temos um suplemento que é bem importante, que é o Pernambuco, que é um jornal feito lá pela imprensa oficial, que é bacana, mas também não é tão só literatura. Aí se nós pegarmos um evento, temos o suplemento de Minas, que hoje vai e não vai, sai algumas edições, não sai, e nós temos outras publicações, aqui tem o Jornal de Letras, tem outras publicações, mas que são, assim, em geral, com tiragens muito tímidas. E nós temos uma grande, entre aspas, né, uma grande publicação hoje que fala de livros e não de literatura, que é a revista 451. Mas não é uma revista de literatura, é uma revista de livros, do qual ali uns 20%, 30% a cada edição fala de literatura. Tirando isso, não temos mais nada na imprensa. Temos aí a revista Piauí, que às vezes publica um pouco de ficção, temos a revista Cult, que publica, e temos algumas coisas aí, assim, relevem a minha omissão de alguns nomes, mas não há muito mais que isso no Brasil de 210 milhões de habitantes. Os grandes jornais, nenhum, eu acho, mantém mais um suplemento puramente de literatura. A Folha de São Paulo publica aos sábados algumas coisas de literatura,
E assim, nenhuma crítica. Mas algumas resenhas que saem na grande imprensa, o texto é menor que a orelha do próprio livro. Então não há uma reflexão, é uma divulgação. Então essa coisa da crítica literária, mesmo onde existe, não existe mais. Porque o espaço é tão exíguo que você não consegue nem desenvolver uma ideia e tal. E aí você vai para esses jornais alternativos, que é o rascunho que você tem ali, escreve um texto de 20 mil caracteres e a gente publica. Se alguém lê, a gente já não sabe, mas a gente publica. A gente tem a esperança de que haja uma recepção do leitor. Mas a situação, Torres, não é de terra arrasada. Não é de terra arrasada. Muito pelo contrário, eu acho. Porque assim, agora você tem que olhar a coisa com otimismo. Porque a partir do momento em que a mídia se transforma, e ela se transformou completamente, hoje todo mundo é repórter, né? Todo mundo é repórter. Todo mundo faz reportagem, todo mundo faz vídeo, todo mundo manda, minha filha faz vídeo, faz coisa, manda para os amigos, é o inferno, às vezes brigam, aquilo vira um alvoroço, todo mundo faz. Né? A gente teve um presidente que se elegeu supostamente pelo WhatsApp, né? A gente tem coisas absurdas acontecendo que a gente não consegue entender muito bem o que é. E sabe o que a gente não consegue entender, Torres? Porque a avalanche foi tão grande e tão rápida que nos pegou desprevenidos. A gente não sabe onde a gente vai parar e a gente está tentando se adequar dentro desse turbilhão que é, aí agora vamos falar um pouco sobre essa questão das redes sociais, que é uma grande contradição para nós que trabalhamos com literatura. Por quê? Qual é a característica que nós, que gostamos de literatura, qual é a principal característica que nos marca? É o silêncio. É a lentidão. É a solidão. Palavra completamente... Se a pessoa falar em solidão hoje em dia, a pessoa é massacrada. Ela é pregada numa cruz, assim, fala assim, não, a solidão não existe. Por quê? Porque nós produzimos em solidão. Nós lemos em geral, que é a solidão mais bem acompanhada que existe, né? Nesse mundo que nós vivemos, que é a literatura, é um momento de reclusão, que é você na sua biblioteca, eu na biblioteca, o Sequim na dele, com os livros, lendo no nosso ritmo, na nossa velocidade, que é, sei lá, uma página a cada 2 minutos, cada 5, sei lá, depende do que você está lendo. Lendo um livro por semana, 2 livros por semana. E o que é o mundo que nos envolve? Que é o mundo que hoje divulga a literatura. Quem divulga a literatura hoje? São as redes sociais. Inclusive as editoras, todas as editoras, apostam e muito naquilo que nós conhecemos como booktubers, que é um grande trabalho de divulgação. Muito importante. Assim, as pessoas não podem ir contra os meios. Não existe a menor possibilidade de você trabalhar contra as redes sociais porque você vive um ritmo diferente. É uma guerra perdida há muito tempo. Então, assim, o que as editoras apostam hoje? Apostam nos meios digitais, com razão. E são muito bons, são excelentes. Porque assim, hoje saiu uma matéria no Globo de papel sobre isso aqui. O que aconteceu? Recebi várias mensagens pelo WhatsApp da foto do papel para eu ler no meu celular. Você não precisava nem ter ido na banca comprar. Eu fui à banca comprar porque eu sou um nostálgico, né? Eu vou à banca, compro, converso com o dono da banca, pergunto se o jornal está vendendo bem, se não está, etc, etc, etc. Porque eu trabalho em jornal desde os 12 anos de idade. Então, assim, veja como a gente vive em 2 mundos um pouco estranhos. Se nós vivemos num mundo que é supostamente de reclusão, que é o mundo da literatura, e eu não estou falando dos eventos, da Flip, da Flip Araxá, que são ótimos também, da Bienal do Livro, que é a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que é ótima, assim, mas não tem a ver com a literatura no final da história. Tem a ver com a literatura, mas tem a ver com outras coisas que vão além da literatura. Então, toda essa balbúrdia que existe em torno da literatura, eu estou falando de literatura, tá? Não estou falando de leitura, estou falando daquilo que nós nos dedicamos. Então, assim, nós estamos aqui, nessa bolha, nessa pequena bolha, no bom sentido, né? Que é o silêncio, a reflexão, um tempo que parece que é parado, estático, né? Que é esse momento de você ler um poema. Você lê um poema num dia e aquele poema te acompanhar. É uma coisa que parece muito estranho, né? Você lê um poema e fica com aquele poema durante dias te acompanhando. Então, você lê um poema no dia que você fez, hoje eu li um poema. A pessoa acha que você é louco, né?
Eu vou contar uma anedota. Não é anedota, é uma história. Meu filho quer ser jogador de futebol. Apoio completamente. Ele é como minha previdência privada. Eu vou lá, aposto nele, vamos fazendo, levo ele para treinar, né? Vai que dá certo. Né? E um dia, uma mãe dos meninos, os meninos treinando, todos com em torno de 10 anos de idade, uma mãe olha para mim e fala: Rogério, você é diretor da biblioteca pública, né? Eu sempre estou lendo lá, lendo. Ele falou, sou. Ela falou assim, nós precisamos aqui fazer um trabalho para esses meninos, porque o meu filho, o Tiago, ele não gosta muito de ler. A gente podia fazer um trabalho, né? Você aí que sabe tudo sobre leitura, sobre esses projetos e tal, você podia fazer um trabalho aí com eles para eles lerem mais, né? Eu falei, ótimo, vamos fazer. A gente faz um projeto aqui de leitura. Mas eu acho que a gente poderia começar com os pais. A gente começa com os pais e depois envolve os filhos. Daí ela olhou para mim e falou o seguinte, não, mas eu não gosto de ler. Daí eu falei assim, ô desgraça de mulher, né? Pensei, não falei, porque eu sou uma pessoa relativamente educada, né? Falei assim, mas por que você quer o mal para o seu filho se você quer que ele faça uma coisa que você não faz? É ruim para ele isso, né? Então vamos fazer outra coisa, vamos ensinar ele a jogar futebol, mais futebol, porque não vai ler. Ele não vai ler. Mas assim, esse é só um parênteses, que mais ou menos isso é um pouco daquilo que eu comecei lá atrás, que é um pouco o retrato do que é o Brasil. Né? Então, se a gente vive nessa questão da pressa, que é o meio digital, e nós nessa lentidão nossa, há questões que não tem jeito. E aí o que nós fazemos? Continuamos fazendo a literatura, mesmo sabendo que essa literatura não vai ter o espaço que nós gostaríamos, e essa crítica literária, que não é mais crítica literária. Hoje, o que existe é apenas a divulgação da literatura, que é muito bom, é excelente. É excelente. Você ter lá uma pessoa que leu o seu livro e que foi lá não sei aonde no Instagram e que colocou um rostinho com 2 olhinhos com coração, né, e falou que gostou do seu livro. Mas isso não vai refletir em você como escritor, não vai ter o mesmo sentido. E eu já recebi vários carinhas com coração assim no olho. Eu não sei muito bem o que significa aquilo. Você está apaixonada por mim, se gostou do meu livro, ou sei, não sei o que significa aquilo. Mas, enfim, é importante isso? É muito importante. Por quê? Porque faz o livro circular. Eu só não entendo uma coisa, tem pessoas que não fazem nada na vida. Porque elas estão o tempo todo nas redes sociais, e elas conseguem ler Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, numa semana, fazer várias carinhas, bater palminha, fazer ok, e ainda continuar vivendo. Sinceramente, eu não consigo entender qual é a lógica. Eu não sei se elas não leem ou se elas fingem que lê. Então, assim, existe uma coisa também aí, que eu acho que é importante, que a literatura, nesse meio digital, nesse meio social, que é um meio social, também virou um produto de inserção social para diversos grupos. E acabou a questão, por exemplo, que nós buscamos, o Torres, o Domício, nós gostamos, que aí não tem ainda, quer dizer, tem com várias, muito do que eu estou falando tem várias exceções. Eu estou generalizando, né, de uma maneira até rasteira, mas existem muitos espaços onde há uma reflexão sobre a literatura e são importantes, mas, em geral, é uma coisa muito rápida e muito rasteira. E isso não nos satisfaz como criadores. Essa talvez seja uma das grandes, uma das grandes questões nossas, que nós gostaríamos que a literatura tivesse o espaço que tem para o nosso modelo, para aquilo que nós acreditamos que seja o ideal. Mas não é isso que o mundo acredita que seja o ideal para a literatura. Eu acho que essa é uma questão bastante importante. Eu estou quase na minha hora, né, Torres? Você quer que eu termine? Eu vou contar a história da caixa de sapatos. Daí a gente encerra. Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui, porque eu fiz umas anotações. Eu acho que vocês vão embora daqui muito chateados comigo, mas era o que eu tinha para... na verdade, são algumas inquietações que eu trouxe. Eu tinha uns números aqui que eu precisava falar, mas eu acho que eu já falei todos. Eu hoje entrei no site do IBGE, achei tão bonitinho aquele site, né, que ele vai contando quantas pessoas vão nascendo, não sei de onde que eles tiram aquela ideia, assim, como fossem assim nas maternidades, né, e cada segundo nascia uma pessoa. Eu falei, nossa. Mas, enfim, é isso. Eu vou contar a história da caixa. Por que eu disse lá na metade, no começo, lá da questão da caixa de sapatos?
porque é uma questão bastante emblemática. E eu falei aqui um pouco sobre a questão de eu ter na minha família analfabetos funcionais e analfabetos totais. Então, assim, minha família é muito grande, minha mãe tinha uma série de irmãs, 11 irmãos, eu acho, e migraram todos da zona rural para a cidade. Lá vieram lá do interior de Santa Catarina, onde eu nasci, a gente foi para a cidade no começo da década de 80, que é o êxodo rural. Qualquer historiador de fim de semana sabe como funcionou o êxodo rural no Brasil, etc. Né? E a gente virou essas cidades absurdas, cheias de pobreza, violência, enfim, mas não vamos entrar nessa questão. E nós fomos, né, retirantes no sul para a cidade grande para tentar ganhar a vida. E a minha mãe, obviamente, não estudou. Foi para a escola durante um ano. Meu pai também não, meus tios também não, meus sobrinhos também não, meu irmão muito menos, também não foi para a escola, estudou durante uns 4, 5 anos, que é esse analfabeto funcional. Um dia, nós estávamos ali, envelopando o rascunho, para mandar para os assinantes, né? Isso lá no começo, né? O rascunho tem 20 anos já quase, já tinha lá uns 5, 6 anos, já estava mais ou menos estabelecido como um jornal relativamente importante e tal. E a minha mãe, que estava ali me ajudando, que foi empregada doméstica durante a vida toda, olhou para mim e falou uma frase que eu nunca mais esqueci, eu acho muito pertinente nesse seminário. Ela falou o seguinte, ela falou, meu filho, você já cresceu, né? Você já é um homem. Você podia parar com essa bobagem desse jornal e arrumar um emprego, né? Ou seja, aquele jornal, que era um jornal de literatura, que passava pelas mãos de uma mulher que era analfabeta, que o máximo que ela tentava fazer era uma carícia no rosto de Deus, contando as letras na Bíblia antes da morte, que ela morreu já faz alguns anos de câncer. Essa mulher, para ela, aquele jornal de literatura não fazia o menor sentido. E ela é um microcosmos do Brasil. A minha família é um microcosmos do Brasil. E olha que interessante. Essa mulher morreu no dia 13 de julho de 2013. Só que foi essa mulher analfabeta, e aí tem a ver um pouco com o final desse seminário, que me deu a oportunidade de poder me tornar imortal por pelo menos 1 hora da minha vida. Porque aos 7 anos de idade, quando eu estava em Curitiba, tinha acabado de chegar, ela fez uma coisa fantástica comigo, que eu nunca mais esqueci. Ela me mandou, tudo bem que foi com um saco de arroz, né, que ela cortou, lavou e colocou um lápis dentro e uma borracha e um caderno, e me mandou para algum lugar muito estranho, que ela não tinha ido. Ela falou, você vai. Falei, eu vou, porque pobre obedece, né? Filho de pobre obedece, senão apanha. Você vai para a escola. E eu fui para a escola. E aí, eu estou aqui hoje. Eu fui para a escola e continuei indo para a escola, e estou indo para a escola até hoje. Parece que todo dia que eu saio de casa, estou indo para a escola, né? Porque minha mãe mandou, enfim, fui para a escola. E daí, no dia 13 de julho de 2013, ela morreu. Eu encontrei ela morta na cama, né? Ela tinha um câncer terminal, ela não falava, não comia, já tinha cheio de buraco pelo corpo e tal, pesando uns 30 quilos, 40 quilos. E quando eu desci uma escada em Caracol, que era a escada da casa onde eu morava com ela, eu estava morando com ela, tinha me separado, estava morando com ela, estava cuidando dela nos últimos dias de vida dela, porque a gente só estava esperando ela morrer. E quando eu estava no meio da escada, nesse dia, fazia sol, eu tinha que levar ela para fazer quimioterapia, numa segunda-feira, e quando eu cheguei na metade da escada, eu pensei, parei e falei assim, puxa vida, hoje minha mãe morreu. E aí eu continuei descendo a escada. E eu cheguei no quarto, ela estava morta. A gente brincava lá em casa, eu brincava, ela não entendia muito bem, que a gente sempre brincava que assim, quando a morte estava na cozinha, minha mãe estava na sala. Quando a minha mãe ia para a cozinha, a morte vinha para a sala. Minha mãe ia para o quintal, a morte ia para o quarto. Aí nesse dia, quando eu entrei no quarto, a morte estava sentada do lado dela, na cama. E ela estava morta. E aí eu parei para pensar e falei assim, quem me deu a capacidade de entender que minha mãe tinha morrido foi ela mesma. Porque um dia, lá em 1980, quando eu tinha 7 anos de idade, ela me mandou para aquele lugar que era a escola, que ela não tinha ido. E eu fui para a escola. E eu aprendi a fazer uma coisa na escola que eu nunca mais esqueci, que era ler e escrever. Leio melhor do que escrevo, já aviso, tá? E ela fazia uma coisa que para mim era impressionante, porque minha mãe sabia, você viu que eu subi aqui, eu acho que o Domício ficou bravo comigo, mas ele não falou nada, porque é uma pessoa muito elegante e educada, mas eu aqui na Academia Brasileira de Letras, eu pedi café, não pedi o chá. Né? Porque eu sou absolutamente doente por café. Eu até pensei em pedir o chá, mas falei, não, eu não vou quebrar minha tradição, né? E pedi um café. E a minha mãe sabia que eu amava café. Amava café.
Amo até hoje. Então, alguém quiser me dar um café aí, eu aceito. E naquele dia, ela, todas as manhãs, antes de eu ir trabalhar, todas as manhãs, ela ia se arrastando do quarto até a cozinha, todas as manhãs, e fazia café. Não sei como ela chegava no fogão, mas ela chegava e fazia café. E naquela manhã, quando eu estava na metade da escada, eu pensei, hoje minha mãe morreu. Por quê? Porque na casa não havia cheiro de café. Quem te deu a capacidade de entender que aquele microcosmos que era a sua casa, que é um microcosmos do que é o Brasil, com todos os seus problemas e as suas dificuldades, e os seus paradoxos, e todas as suas contradições, quem me deu a capacidade foi a escola. Por isso que eu venho aqui, começo um seminário, ou acho que é um seminário, né? Pelo menos eu tentei parecer um seminário, né? Falando sobre o número avassalador de analfabetos que nós temos. Por que é a escola? Porque a escola vai te dar a capacidade, de alguma maneira, de aprender a ler e escrever, e você vai ter a capacidade de tentar entender o mundo que te cerca, e você vai tentar entender por que nesse Brasil, de tantos analfabetos, a gente precisa, de alguma maneira, ter um projeto de educação para o país. E não é um discurso vazio. E aí vem a questão que tem a ver com esse seminário. Quando ela morreu, eu fui ao seu guarda-roupa e resolvi doar todas as coisas dela para uma instituição de caridade. E pobre acumula tudo, né? Oh, como pobre gosta de acumular coisa, né? Tinha um monte de coisa que não usava para nada, né? Aí acumula tudo, porque parece, te dá uma ideia de posse, né? Você fala assim, eu nunca tive nada, né? Vou guardar um monte de roupa, eu nunca vou usar, mas não tem problema, né? Eu nunca tive nada, vou guardar. Minha mãe guardava tudo que ela podia, né? E vocês sabem que os pobres, em geral, pelo menos lá na minha dinastia, né, lá dos Pereiras e tal, a gente guarda todas as nossas lembranças dentro de uma caixa de sapatos. E coloca essa caixa de sapatos onde? Em cima do guarda-roupa. E com o tempo, as traças, elas destroem a lembrança. Não é o Alzheimer, são as traças. Elas comem as fotos, comem tudo. E nesse dia, eu tentei esvaziar o guarda-roupa, tirei as coisas e tinha uma caixa de sapatos. E dentro dessa caixa de sapatos, eu sentei na cama, abri a caixa de sapatos. E dentro da caixa de sapatos tinha uma coisa absurdamente espantosa. Eu estava dentro da caixa de sapatos. Havia dentro dessa caixa de sapatos essa pessoa que era quase analfabeta, semiletrada, do meu pai semiletrado, que era motorista de um jornal, vários recortes do quê? De jornais. Vários jornais com reportagens sobre o meu trabalho. Como diretor da biblioteca, como escritor, várias matérias falando sobre o meu trabalho. Essa do Globo, por exemplo, já vai para essa caixa de sapatos, que eu mantenho como um cofre, como um baú, para guardar as suas lembranças. E aí é onde eu quero chegar. Dentro desse panorama, que não é um panorama pessimista, pode até parecer, eu sou um otimista, por isso eu faço um jornal de literatura há 20 anos. A literatura brasileira, me parece hoje, tem um espaço que cabe dentro dessa caixa de sapatos. Mas nem por isso, se você acabar os seus dias dentro de uma caixa de sapatos, nem por isso deixa de ser importante para a sua vida. Então, a literatura brasileira, mesmo tendo esse exíguo espaço que nós estamos acostumados, e que mesmo que ela caiba dentro desse país de 210 milhões de habitantes, numa metafórica caixa de sapatos, não quer dizer que a literatura não seja extremamente importante para o país, para o Brasil e para nós que fazemos desse país o que ele é. Muito obrigado. A palavra é sua. Rogério Pereira, você nos saiu melhor do que a encomenda. Muito obrigado por essa viagem que passa do realismo, desse realismo tão duro e cruel que a gente está passando, mas sem perder a ternura jamais. É verdade. Sem perder a perspectiva do que é da resistência que
que tudo isso... É como diria o nosso best-seller, né? A sutil arte de ligar o foda-se. Então é isso. Diante de tanto silêncio, diante da solidão que está aí, outros caminhos vão surgindo e quem gosta de ler vai ler sempre, quem gosta de ler vai descobrir os livros, porque antes dos suplementos, antes disso, eu fui o leitor que descobriu os livros por conta própria, entrando na livraria, bisbilhotando e achando a minha caixa de sapato lá no fundo e tal, não é? E assim, a Lusitana roda, e haverá de rodar. Muito obrigado, amigos comigo agora. Presentes, obrigado aos internautas que nos acompanham. Agora Obrigado, Dona Ione, obrigado, Dona Marta, ali na agora cobertura. É contigo? É comigo. Então vai. Bem, eu só queria dizer uma coisa aqui a propósito do que você disse, é que o escritor é tão solitário que é a única categoria que não faz greve. Não pode fazer greve. Entendeu? Bom, mas, claro, eu me associo a tudo que o Torres acabou de dizer. Você fez uma palestra maravilhosa, magnífica, levantou muitas questões, trouxe o que é importante nesse seminário, mobilizou a nossa reflexão numa direção um pouco comum, né, porque havia, como você disse, uma expectativa. Você fraturou a expectativa e levantou uma série de questões altamente relevantes e colocou os pingos nos is. Eu achei que, mesmo vivendo um momento de crise, como eu disse no começo, a literatura lutando para afirmar o seu lugar de centro, isso não significa que ela tenha perdido sua força, sua relevância e sua substância. Ela só perdeu o lugar que ela tinha como privilégio, porque não havia outros para disputarem com ela. E disputando, ela se torna ainda mais forte. Era isso que eu queria dizer e convidar a todos para o próximo seminário Brasil-Brasis, que se realizará no dia 30 de julho, mais ou menos na sequência das observações que foram colocadas aqui. No momento em que nós estamos, e eu só queria acrescentar também isso, também em função do que você disse, o que está acontecendo conosco, com a nossa realidade, com a nossa contemporaneidade, é que nós assistimos e estamos convivendo com uma mudança de paradigma. O que antes era pautado por valores sociais, hoje é pautado por valores culturais. Hoje, nós não discutimos categorias sociais. Por exemplo, voltando à ideia da greve, você não faz uma greve de trabalhadores, você faz uma greve de setores, você faz uma greve individualizada. Os valores que nos comandam hoje são valores éticos e morais individuais, porque o que a internet divulga são individualizações, são manifestações individuais, ou seja, emerge um novo paradigma que comanda a nossa sociedade, a nossa vida. A ideia não é minha, a ideia é do sociólogo Alain Touraine, cujo livro Um Novo Paradigma eu até recomendo. Mas tenho o prazer, então, de convidar todos para o dia 30 de julho, na sequência, como eu disse, desta palestra de hoje. Nós teremos aqui, coordenado pelo acadêmico Merval Pereira, com 2 conferencistas, Cora Ronay e Pedro Doria, o tema O admirável novo mundo na mídia contemporânea. Estão todos convidados. Muito obrigado pela presença. Obrigado aos nossos internautas. Estaremos aqui no dia 30. Obrigado. Valeu, querido.